Meus amados irmãos, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Estamos hoje para trabalhar mais uma das nossas lições, cujo tema é o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. É uma lição muito importante, visto que ela é ministrada exatamente na Semana da Bíblia. E por falar na Semana da Bíblia, nós estamos a observar este momento em que Paulo trata conosco sobre a questão doutrinária. Tá? Então, Paulo vai falar sobre o zelo pela sã doutrina. Tá? Paulo vai, dentro do seu contexto, falar de uma ortodoxia, que na verdade é a defesa, né? A defesa do certo, a defesa do correto, a defesa de uma base que foi implementada em suas origens, que elas não podem ser modificadas. Daí a ideia também de toda a ortodoxia, ela é conservadora, né? Conservadora no sentido mais estrito da palavra, né? De permanecer dentro de um aspecto que foi ensinado e aprendido. Mas vejam, essa é a questão trazida por Paulo em função da defesa da palavra, que depois é chamada também para um outro termo chamado apologética. E apologética é a defesa da palavra, a defesa daquilo que está escrito para tornar distante as heresias e muitas questões que não está coadunando com a ideia do evangelho, a ideia da palavra. Então vem aí a ortodoxia e paralelo a ela está a heterodoxia. Os heterodoxos são aqueles que divergem, né? Hétero está dizendo que são vários, hetero vários, tá? Vários pensamentos, várias ideias que vai divergindo da ideia conservadora. Então, quando falamos de ortodoxia, heterodoxia, falamos de toda a linha de pensamento que se opõe aos padrões, às normas, aos dogmas, inclusive às doutrinas. Então, é esta aula que vai nos trazer a ideia de pensarmos mais sobre a Bíblia Sagrada. Pois bem, posto esses aspectos, nós vamos lembrar um texto que está na carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículos 1 e 2, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Vamos observar aqui um pouco e nós vamos primeiro pensar no texto como está colocado. Primeiro, a informação de Paulo ao escrever a Timóteo, ele vai trazer uma informação que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Primeiro, ele está a falar aqui de heterodoxos que estarão aparecendo no seio da igreja e estarão confundindo as pessoas. Uma outra coisa aqui é que, apostatando da fé, eles estarão trazendo alguns ensinamentos que não provêm de Deus. Por isso, Paulo está a dizer que alguns vão estar dando ouvido a espíritos enganadores. Ou seja, Paulo está tratando da defesa da fé, da defesa dos pilares, das bases que foram colocadas para a firmeza do Evangelho, a firmeza da palavra para uma construção de uma vida com Cristo e para Ele. Logo, Paulo está dizendo de forma expressa que haverão enganadores e trazendo doutrinas que não eram de Deus, logo doutrinas de demônios. É interessante observar no texto ainda que Paulo vai informar que isso ocorre
pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Observem bem, são enganadores, falam mentira, tendo cauterizada, e aí o grande problema, a mente está cauterizada pela sua consciência, já não entende mais o que é certo e o que é errado, e agora estão a tratar as coisas divinas como se não fosse. E esta primeira carta a Timóteo, quando Paulo escreve, traz esse esclarecimento. Observem que nós estamos em um tempo de comemoração do dia da Bíblia. Tá? Logo, nós vamos estar entendendo que é importante o conhecimento da Bíblia para que não possamos ser enganados por alguns ventos doutrinários e heresias que acontecem em nossos dias. Tá? Aqui está uma figura proeminente dentro do contexto cristão, que é John Wycliffe. Wycliffe, ele foi um dos tradutores da Bíblia. Juntamente, não só ele, mas também nesse contexto apareceram tantos outros. Inclusive o próprio Jerônimo, que fez o processo de tradução da Bíblia, da Vulgata Latina. Mas, além disso, eu queria destacar aqui também o João Ferreira de Almeida, que se empenhou muito em trazer esta tradução para a língua portuguesa. É importante, esse texto que for lido aqui é um texto de tradução João Ferreira de Almeida. Muito do que ele traduziu vai se perdendo ao longo do tempo pela crítica, que começa a reformular a tradução de João Ferreira. Essa que lemos agora é uma tradução de Almeida, corrigida, mas fiel. Tá? E esta edição mais fiel é uma edição que nós podemos entender mais próximo dos originais. Né? João Wycliffe, ele em 1427, o Papa Martinho V, ele vai ordenar que os ossos do John Wycliffe fosse exumado do seu túmulo e queimado e jogado em um rio. Tá? John Wycliffe tinha morrido havia 40 anos, mas a fúria causada por suas ofensas ainda permaneciam viva, que era a tradução da Bíblia para que a maioria da população pudesse ler. Foi excomungado por isto, mesmo depois da morte ainda teve os seus restos mortais profanados, porque foi exumado para ser queimado na segunda morte. Tá? Mas temos aí o caso de John Hus, que foi natural da Boêmia, que também fez essa tradução para o seu povo, e ali ele é também sentenciado à morte, é queimado vivo, inclusive, para que fosse exemplo, porque foi tomado como herege. Tá? Então, voltando aqui aos aspectos da lição, esta lição vai observar muitos aspectos dos princípios elementares da sã doutrina que deve ser conservado. Não apenas isso, mas essa lição vai nos mostrar que os males da heterodoxia, que vai formar facções na igreja e vai provocar nisso a desobediência à sã doutrina. Por isso, a disciplina na igreja é importante para a orientação dos fiéis, para entendermos os limites da liberdade cristã. Quando lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 10 e o versículo 23 a 32, nós vamos entender esses limites que são propostos pela própria palavra. Ainda nesta lição, nós teremos a ideia sobre o fundamento da igreja, que está sendo o fundamento ortodoxo, está dentro da configuração da palavra e dele não pode sair. Então, nós vamos, dentro desse contexto, analisar essa ortodoxia versus a heterodoxia. Vamos aqui estar trabalhando o conceito da ortodoxia,
que na língua grega do Novo Testamento é uma palavra que tem um prefixo ortos, né, que significa o que é direito, o que é reto, o que é certo. Tá? E esse texto de Timóteo aponta exatamente para isso. Tá? Depois nós vamos estar analisando aqui o conceito da heterodoxia, né, que dentro desse prefixo heteros, que tem o sentido de diverso, tá? Vai logo dar a entender que a ortodoxia é aquela que tem opinião diferente, que diverge, que não concorda, que não aceita, né, muitos dos pontos. Essa lição vai nos levar a entender a ameaça de corrupção doutrinária, exatamente por conta da heterodoxia. Tá? E Paulo vai advertir acerca desses ensinamentos e de outras doutrinas que possivelmente aparecerão dentro do contexto cristão. Tá? Alguns problemas de ordem doutrinária vão aparecer e estes problemas serão combatidos com a palavra. Tanto as igrejas como a de Coríntio, como a de Efésio, havia os que afirmavam crer no Evangelho, mas não renunciavam os costumes pagãos que ali existiam. Né? Então, Paulo vai estar combatendo de forma ortodoxa, né, todos os preceitos que a Bíblia vai defender. Agora, é importante que nós entendamos que quando nós trabalhamos a questão bíblica, não devemos nos separar do contexto, nem do texto, nem do pretexto que se observa para que a ideia do que se fala esteja em consonância com a prática do dia a dia, com o que vemos. Tá? Então, essa lição está muito recheada de informações, tá? Até que essa lição também vai discutir a igreja como guardiã da sã doutrina. É a igreja que é a coluna da firmeza da verdade. É a igreja que, podemos dizer, a igreja que é firmada nos apóstolos, a igreja apostólica. E Paulo é um destaque em especial. Eu diria até que a fundamentação doutrinária está toda voltada para Paulo. Ele é que vai constituir as bases doutrinárias da igreja. Tá? Então, aqui tratamos do